Boa tarde a todos. Muito bem. Bom, com alegria que a gente está aqui pela primeira vez em Campos, a gente agradece ao Gutenberg, ao Júnior, que nos oportunizaram esse momento. O assunto que nós vamos conversar aqui, eu, Marlon, né, de acordo com as indagações que vierem por parte de vocês, é muito palpitante. Eu nunca pensei na minha vida com esse estereótipo de 57 anos, careca, não tenho nenhuma identidade visual com os jovens, mas eu nunca imaginei que o meu trabalho fosse se estender nessa área e que eu fosse convidado a viajar aí pelo nosso país para encontrar justamente com esse público. E a demanda para tratar com o jovem, dentro do movimento espírita, com o jovem em geral, ela é muito grande. Então, quando o André, o Isaías, o Marlon, eles falavam aqui acerca do jovem, eu me coçava muito ali na cadeira, né? Não conseguia ficar quieto, porque eu tenho observado esse universo muito de perto. Então, estou fazendo essa fala breve, inicial, vou tocar num ponto, depois o Marlon vai fazer também uma colocação inicial. O que eu venho observando muito, eu recebo muitas mensagens de jovens, nós temos muitos livros já publicados para os jovens, e as indagações no campo da afetividade, da sexualidade, são as mais variadas possíveis. Imaginem vocês que aquele jovem que já começa a descobrir o próprio corpo e que já começa a ser visitado pelo desejo e que de repente recebe uma informação na instituição em que frequenta que sentir tesão é pecado, que sentir desejo é pecado, que se masturbar também é pecado, e esse contexto todo do mundo juvenil, já que nós queremos aproximar o jovem e trazer o jovem para a casa espírita, é preciso que os assuntos sejam contextualizados para que o jovem tenha interesse em vir à casa espírita. Se nós convidarmos uma criança ou um jovem para fazer o Evangelho apenas com a leitura do Evangelho, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é que o Evangelho esteja errado, mas a linguagem não é adequada e apropriada e não vai despertar interesse e é muito chato. Então a gente tem que procurar contextualizar Jesus para chegar no coração da criança e do jovem, a fim de que o universo em que eles vivem temporariamente, nessa fase da vida deles, nesse período da reencarnação, como criança ou como jovem, que os interesses deles sejam contextualizados com a mensagem do Cristo. Então, quando a gente fala desses assuntos, como é que se consegue falar de espiritualidade de maneira a educar um jovem sem falar de sexualidade? Como é que um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, que é um período crítico na vida do espírito encarnado, quando as reminiscências de vidas passadas começam a emergir de maneira sutil e ele não sabe lidar com isso. Quando os hormônios eclodem, o desejo vem, ele se descobre tomando um banho e às vezes a religião bombardeia ele dizendo que aquilo é errado. E mais ainda, e o mais delicado, é quando ele se percebe individualidade e já começa a observar se o pai e a mãe fazem aquilo que eles falam. Se eles apenas não têm um discurso, diferentemente das ações. Esse contexto na vida do jovem, mais o bombardeio que ele sofre com as mídias, com tudo que chega nele nos tempos atuais, porque era mais fácil ser jovem no tempo de Kardec. Era mais fácil ser jovem quando eu era jovem do que no tempo atual. E eu estou com 57 anos. Não é? Então, todo esse contexto precisa ser avaliado com muito carinho, com muito cuidado, com muito critério, porque hoje os nossos jovens se encontram sem referências. E eles necessitam de referências. Que referências são essas? Aquelas da televisão? Não, aquelas referências mais próximas, aquelas que se consolidam e ajudam a moldar o caráter, a formar caracteres, como dizia Allan Kardec. E essa consolidação só pode se dar pelo exemplo, a partir da nossa casa. A gente vai falar de assuntos palpitantes. Eu vou deixar que o Marlon agora faça a fala inicial, porque é muito interessante o que ele vai trazer para nós. A gente vai abrir... Antes, eu já até me despedi de vocês, Vocês vão cansar da minha cara, mas eu não sabia que eu ia estar aqui agora, sabe?
A gente vai abrir para perguntas, mas nós concordamos que inevitavelmente vocês vão perguntar sobre homossexualidade. E aí a gente já faz uma fala inicial sobre homossexualidade, senão precisam perguntar nesse sentido, né? Eu já ouvi algumas pessoas falarem que a doutrina espírita não tem um posicionamento a respeito da homossexualidade. Essa, hoje, é uma fala descontextualizada. Talvez há muito tempo atrás pudesse afirmar dessa maneira. Mas hoje nós temos um referencial teórico que deixa muito claro o posicionamento da doutrina espírita em relação à homossexualidade. Nós não estamos falando o que acha ou pensa, porque em relação a um tema tão delicado, em nenhum momento cabe para um palestrante falar o que ele acha ou o que ele pensa, porque a gente não está aqui para falar o que acha ou pensa. Nós estamos aqui para falar da doutrina espírita. Então eu quero trazer alguns recortes teóricos para vocês. Quando eu olho o Raul aqui, inevitavelmente eu lembro, quando eu dava cursos lá no Hospital Psiquiátrico sobre atendimento fraterno, a gente usou muito um vídeo que você fala a respeito da homossexualidade, que não tem espaço para dúvida nenhuma, né? Mas as pessoas continuam ouvindo com o seu preconceito, ouvindo com os seus impedimentos pessoais e deturpam as teorias, né? Então, nós temos essas colocações do Raul, que eu imagino que estejam disponíveis na internet de maneira clara e lúcida a respeito da homossexualidade. Mas é importante nós lembrarmos que a primeira abordagem sobre a homossexualidade, ela está no livro, agora pode ser que eu me perca um pouquinho, porque eu não tinha me programado para falar isso, mas está no livro Ação e Reação, que está falando lá da década de 70, aonde André Luiz já fala, eles dialogam e Silas faz algumas explicações sobre os casos de inversões. Depois disso, nós temos Emmanuel no livro Vida e Sexo. Esse livro Vida e Sexo é um livro pequenino, mas profundo e extraordinário sobre sexualidade. Todo mundo que faz atendimento fraterno, trabalha com jovens, evangelização, em qualquer tema, precisa ter contato e profundidade com esse livro, porque Emmanuel faz uma abordagem extraordinária sobre sexualidade, e lá, mais para o final, há um capítulo específico sobre homossexualidade. Depois disso, nós temos Joana de Ângeles no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Esse é um texto muito pouco conhecido. Joana de Ângeles escreveu Encontro com a Paz e a Saúde, é muito provável lá por 2007 ou 2011, agora eu não tenho clareza, 2011 talvez, e lá existe um item chamado Polaridades Sexuais, que você lendo aquilo ali, você não tem dúvida dos posicionamentos que a doutrina espírita tem em relação à homossexualidade. Mas se tudo isso não for suficiente, a gente precisa ainda prestar atenção numa colocação de Allan Kardec, porque ele fala de homossexualidade. Não de maneira explícita. Mas por que em 1857 não existia homossexualidade? E por que ele não abordou? Ele abordou sim. Quando ele vai perguntar sobre o casamento na lei de reprodução, Allan Kardec pergunta, o casamento, faz um aposto, ou seja, a união entre dois seres, é contrária à lei divina? Por que ele não falou igual Moisés em várias colocações, ou igual a Paulo? O casamento, a união entre o homem e a mulher. E faz essa colocação, a união entre dois seres. Então aí nós já percebemos que Kardec não estava restringindo o casamento à figura heterossexual, mas cogitando que a lei do casamento independe para a homossexualidade ou para a heterossexualidade. E conclui o item da lei de reprodução falando que o problema está na questão da poligamia. E isso sim é recrudescência do egoísmo, retrocesso moral. Nestes livros, em André Luiz, em Manuel Flamengo de Miranda, em Joana de Ângeles, nós encontraremos o mesmo posicionamento. Independente das questões de polaridade sexual, o grande questionamento é como o sujeito vive a sua sexualidade de maneira digna e respeitosa,
ou de maneira atrapalhada, problemática, compulsiva. Emmanuel coloca uma frase, não é ipsis literis, a minha memória não me permite isso. Emmanuel diz que a conduta será avaliada, independente de homo ou heterossexual, pelos mesmos códigos de justiça, amor e caridade. Como eu me relaciono com esse outro? Que espaço que eu dou para ele na minha vida? Se eu uso dessa pessoa para minha satisfação? Ou se eu comungo com esta pessoa e a partir dessa troca nós fazemos um crescimento em comum? Não interessa homossexual ou heterossexual. Interessa se nós viveremos a nossa sexualidade de acordo com os códigos de justiça, amor e caridade. E ainda, para fazer uma ressalva, para acrescentar, Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela traz uma explicação biológica muito interessante, mostrando que a questão da homossexualidade está radicada no diencéfalo, que existe uma estrutura neurológica diferente nos casos de homo ou heterossexualidade, o que quer dizer que não cabe ao sujeito querer definir homo ou heterossexualidade, porque aquilo já faz parte de um planejamento reencarnatório. Então, a questão não é se sim ou se não, a questão é como viver. E aí lembro de volta do Raul, uma situação há muitos anos atrás, ainda na conferência lá do Paraná, nós temos uma conferência muito grande, vai 10 mil pessoas na conferência, era um pouco menor, o Raul já ia muito tempo atrás, e tinham feito uma pergunta: como que se educa um filho homossexual? E eu lembro que ele se exasperou. Como assim? Como assim, como que se educa? Educa como educa todo mundo. O que é isso? Eles vão pensar que educa diferente? É um ser humano e independente de como ele viva, a gente tem um código de conduta moral que é o mesmo, independente de viés sexual, de experiência ou de polaridade. E essa cena me marcou muito, da indignação, da pergunta de como assim, como que se educa? Vai educar de um jeito diferente? Não, nós estamos educando um ser humano. A educação sexual, que o Deus fala que a gente está, vivemos um buraco, a gente não educa sexualmente os nossos filhos, a gente mal conversa sobre isso, e quando conversa tem um viés muito repressivo, ou acha que educação sexual é falar de como acontece a reprodução. Gente, educação sexual e falar de reprodução é falar de um quinquagésimo de um tema. Como acontece a reprodução é um milésimo do que é educação sexual, Então, a gente tem muito a refletir, e aí queria fazer essa introdução a respeito da homossexualidade, de que nós temos conteúdos precisos de autores. O que você precisa mais do que André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco falando sobre isso? Porque Divaldo Pereira Franco também tinha esquecido, no livro Sexo e Consciência, aquele livro grossão que foi lançado há pouco tempo atrás como transcrição das palestras, no livro Vida e Sexo e Consciência, Divaldo também tem um capítulo sobre homossexualidade que desenvolve essa linha. Então, nós temos os dois maiores conferencistas do mundo na doutrina espírita, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e Emmanuel. O que você precisa mais para dizer se existe um posicionamento doutrinário sobre a homossexualidade? Talvez se desprovido do preconceito, Perguntas... eu não pude deixar de pensar. Nós estávamos numa atividade numa cidade do interior de São Paulo, e quando terminamos, uma mãe veio nos buscar para conversar. O senhor falou tão facilmente aí sobre educação e tal, e eu tenho uma filha que eu criei com tanto amor, e agora eu não vejo outro jeito, e vou colocá-la para fora de casa, porque eu não criei uma filha para me dar esse desgosto. E ela se certificou muito bem de que não houvesse ninguém perto de nós para poder introduzir essa conversa. Eu fiquei preocupado devido à angústia que ela manifestava e indaguei: o que acontece, senhora? Pode contar, fique à vontade. Ela me disse: olha, minha filha está me dando um desgosto, eu não criei filho para isso, mas o que ela está fazendo? Ela está namorando uma menina.
Aí eu disse para ela está namorando uma menina? Sim, eu vou colocar ela para fora de casa. E aí eu virei para ela e disse, a sua filha estuda, é uma moça responsável? Ah, mas o senhor nem sabe, a minha filha passou no vestibular em primeiro lugar, ganhou uma bolsa de 100% e tal, mas eu vou colocar ela para fora de casa. A sua filha cuida da senhora? Mas o senhor não sabe, o senhor não faz ideia. 10 horas da manhã essa menina me liga e me pergunta, mamãe, já tomou o remédio? E de tarde, novamente, ela repete a cena, às 14 horas, me liga, mamãe, tomou outro remédio, mas eu vou colocar ela para fora de casa, porque ela está me dando muito desgosto e tal. A sua filha é promíscua, ela namora com um, com outro? De forma alguma. A minha filha vive em casa, ela usa drogas, vai para balada? De jeito nenhum, ela dorme cedo e tal, mas o senhor não acha? Eu não devo colocar ela para fora de casa? Eu falei, acho, a senhora tem que sair de casa e deixar a sua filha em paz. Porque, para passar para as perguntas agora, nós pais, né, somos muito interessantes e muito singulares na educação dos nossos filhos. Os nossos meninos têm 10 disciplinas na escola, tiram uma nota baixa e 9 notas altas. Qual é a nota que nós vamos valorizar? É lamentável. Não tem perguntas? Tem microfone aí, pessoal? Tem lá. Olha lá atrás. A moça está levantando a mão lá. Então nós precisamos reavaliar. Eu recebo muitas mensagens de jovens que pensam em dar cabo da própria vida por sentirem desejos por outros jovens do mesmo sexo. Existem alguns que entram no modismo de tudo experimentar. Mas existem outros que na realidade têm essa condição. E quem somos nós para sondar o que se passa no coração? Quem somos nós para sondar os desígnios da divindade como proposta educativa para aquela alma vivenciar essa experiência na presente encarnação? Não é? Temos que tomar muito cuidado, temos que acolher, temos que amar. Por favor. Boa tarde, queria primeiramente saudar o espaço, acho importante a gente discutir espiritismo, né? Espiritismo, ciência, filosofia tem que ser discutido, e a minha intervenção, primeiramente, vai no sentido de falar um pouco sobre o que foi falado antes na outra palestra, né? O André Trigueiro, que não está mais presente, ele falou o seguinte. Ele falou que a FEB, ela sempre se preocupa nessa questão da legalidade do aborto. Assim, eu acho que até o Marlon ele me ajudou muito a vir aqui trazer essa questão, porque é o seguinte, eu acho que a FEB, muitas vezes, ela se deixa de se colocar politicamente a favor das pessoas, a favor dos trabalhadores. Então, por exemplo, nós hoje estamos enfrentando uma crise política e nós temos aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC 55, que é a antiga PEC 241, a privatização da Petrobras e do aquífero Guarani, dentre muitas outras coisas. Então, eu acho que a gente tinha que fazer, como movimento espírita mesmo, fazer essa autocrítica. Quer dizer, será que a gente está tentando construir uma sociedade melhor? Será que a gente está pensando naquele trabalhador que talvez vai ficar 12 horas trabalhando e vai ter um almoço de 30 minutos? Qual vai ser o tempo que ele vai poder, por exemplo, ir em uma igreja ou num centro espírita? Qual o tempo que ele vai poder ficar com a família? Então, essa é a minha primeira... meu primeiro pensamento mesmo. Minha primeira provocação. E a segunda em relação à sexualidade. Eu vejo muitos problemas em relação a... Dos livros que você falou, eu só li o do Divaldo, mas eu vejo que muitas pessoas, muitos livros, palestras, pessoas espíritas, elas têm um problema com diferenciar o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. Então, vou deixar bem claro aqui para todo mundo, né, entender. A sexualidade é por quem que você se atrai, né? A orientação sexual. Então, você pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual, né?
Agora, a identidade de gênero, ela é algo diferente. Ela é o gênero com o qual você se identifica, ela é o que você é, se você é homem ou mulher. Então, por exemplo, nesse livro de Divaldo, eu vejo que ele dá uma misturada nesses conceitos. Eu até entendo, porque esses conceitos, eles são muito atuais, muito mesmo. Mas, assim, eu acho que a gente ainda precisa discutir um pouco mais isso e ainda desmistificar isso. Ainda existem muitos erros em relação a essa questão, dessa diferenciação. Então, obrigada, isso que eu queria falar. Essa confusão entre homossexualidade e transexualidade, ela está ali presente nas falas do Divaldo, nesse livro Sexo e Consciência, e ela também está presente ali no Emmanuel, no livro Vida e Sexo. Quando ele está falando quando ele fala da homossexualidade, no segundo parágrafo, ele já usa transexualidade como a mesma coisa. E isso, eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção quando a nossa amiga estava falando, mas o transexual é a questão da identidade, onde o sujeito nasce num corpo de homem, mas se vê como mulher. E aí nós vamos dizer que ele é uma mulher trans quando muda de sexo ou quando se apropria da sexualidade feminina, né? Então nós podemos ter uma mulher transexual, ou seja, ela tem um corpo morfologicamente de homem, faz uma mudança ou vive a experiência como mulher, então ela é uma mulher transexual que pode ser homossexual. Então era um homem que está agora adaptado a um corpo feminino e se atrair por mulheres. E ela pode ser reencarnação de um homem, a alma feminina faz a adaptação do corpo para o feminino e se atrair por homens. Então, na transexualidade, eu posso ser um transexual homossexual ou posso ser um transexual heterossexual. E as pessoas confundem, o homossexual não é alguém que quer ser uma mulher, que é a questão da identidade. O homossexual é um homem, está identificado como homem e tem um desejo por outro homem. É claro que com base em todas as explicações que a doutrina espírita nos oferece, nós entendemos que traz ali uma cota de feminino, ou na psicologia analítica de ânima, muito grande, onde entram os trejeitos, a forma de falar, que se aproxima do trejeito feminino, mas é um homem identificado como homem, não quer mudar de sexo. O drama da transexualidade merece muito respeito da nossa parte. Porque pessoas para julgar e condenar, tem aí, você é só mais um no meio desse monte de pessoas ignorantes. Porque a gente gosta muito de se intrometer na sexualidade do outro, né? E eu acho, sabe, não sei se você concorda, Deus, que a gente gosta muito de se intrometer na vida sexual dos outros, porque Deus não precisa falar da nossa vida, né? Quando o meu dedo está apontado para ele, falando dele, que ele está falando da sexualidade dele, a gente não precisa falar da minha, porque tudo vai estar focado nele. Então a gente se preocupa tanto em cuidar da sexualidade dos outros, e a gente usa isso como um mecanismo de defesa para não precisar olhar para a própria sexualidade. Exemplo disso é o conceito de sublimação. Se a gente tiver tempo, depois podemos voltar e discutir o que é sublimação pelo viés psicológico. Mas por hora, queria só me restringir a falar desses dramas que cada um vive, né, dos conflitos, como a Deus estava falando, de quantos jovens pensam em suicídio porque não conseguem se adaptar às exigências sociais, porque se sentem escravos das imagens do que os pais vão pensar. E aí a gente está ali dizendo, tem que sublimar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E na transexualidade o drama é ainda maior. Vocês imaginem alguém que vive num corpo, mas que não se reconhece nesse corpo. Então vocês imaginem eu como homem e tenho nojo e aversão ao corpo de homem porque eu me identifico como uma mulher. Mas todo dia eu tenho que olhar para o meu pênis. Todo dia eu tenho que tomar banho, lavar, secar uma coisa que eu tenho aversão. Vocês imaginem para uma alma que nasce num corpo feminino e que precisa olhar para os seios e colocar o sutiã e limpar a sua vagina, higienizar de maneira adequada todos os dias,
uma coisa que ela tem aversão. A gente não consegue ter noção do drama que se passa na cabeça de uma pessoa transexual. Do conflito, da dor, do sentimento de rejeição, do mal-estar. As nossas perguntas são: o que Deus quer quando proporciona uma reencarnação como essa? Qual que é a finalidade da reencarnação do transexual? O que é a evolução nesse contexto? Então a gente vive um drama enorme. Qualquer um que conheça um transexual e se propõe a dialogar vai entender um sofrimento tão grande que depois que a gente entra em contato com esse sofrimento, a gente fica quieto. Porque a gente vê que está muito além de qualquer opinião, de qualquer conceito que a gente possa estabelecer. Porque é um sofrimento tão grande que não cabe a nossa avaliação e o nosso julgamento. Isso em relação à homossexualidade, heterossexualidade, né? Cada um sabe dos dramas que carrega. E a humanidade não vai evoluir porque temos mais pessoas apontando o dedo e dizendo como os outros têm que ser. A nossa humanidade vai evoluir a partir do momento em que nós abrirmos mão dos nossos pontos de vista e formos capazes de dar as mãos uns para os outros. E na hora que um tropeça, o outro ajuda a levantar. E na hora que eu tropeço, o outro me ajuda a levantar. Independente de raça, de credo, de orientação sexual, de identidade, de gênero, de qualquer coisa. Então eu vejo o tema sexualidade como esse grande convite para abrirmos mão dos nossos preconceitos e vivermos o evangelho de verdade. Nós vivemos em um país onde o número de assassinatos, de crimes homofóbicos é assustador. O comportamento machista, a manifestação da ignorância, do preconceito é muito triste. Mas todos nós temos uma parcela de responsabilidade sobre tudo isso que acontece na nossa sociedade. Peço licença para narrar um passeio que eu dava com a minha neta, Isabela, no shopping em São Paulo. Shopping Frei Caneca, que eu não sabia, que as pessoas diziam que o shopping era conhecido como Shopping Gay Caneca. Eu fui passear com a Isabela, fui assistir uma peça de teatro infantil e depois saímos para passear. E eu fui para esse outro shopping, Frei Caneca, e andávamos pelo corredor, quando, de repente, duas jovens vinham na minha direção. Isabela tinha 7 anos, hoje é uma adolescente de 16 anos. E as duas jovens, ao se aproximarem, a cerca de 10 metros, uma virou de frente para a outra, e elas se beijaram apaixonadamente na boca. A Isabela, até então, a novela hoje já difunde mais, né, o amor entre pessoas do mesmo sexo, ou de orientação, ou transgênero, enfim. E ela pegou a minha camisa, enquanto elas estavam lá com beijo de língua, a língua até parecia aqui na bochecha, a Isabela pegou a minha camisa e puxou assim, olhou para mim, e aí, vô? Eu falei, e aí, vamos pro McDonald's. Eu precisava ganhar um tempo, porque a minha esperança era que a Isabela ficasse com a boca cheia de batatas fritas. Mas ela não ficava, ela meticulosamente pegava uma a uma, colocava na boca e não tirava os olhos de mim, aguardando um comentário que fosse da minha parte. E eu percebi o momento grave da encarnação da Isabela. Era um momento grave, porque ela é minha fã. Eu escrevo para crianças e tal, escrevi até um livro para ela já, que a FEB lançou, e era muito importante que ela me ouvisse falar sobre aquilo. Aquele fato, perdão. E é claro que eu não me fiz de rogado, eu estava na iminência de fomentar, de semear ali no coração de uma criança, sem esquecer a questão 383 lá do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os imortais por que é preciso o espírito passar pela infância. Porque eles respondem, é nesse período que a criança está mais suscetível ao aprendizado e aos ensinamentos. Daí a gravidade da nossa responsabilidade. Então, naquele momento grave da encarnação da Isabela, eu disse a ela que eram duas pessoas do mesmo sexo e que se amavam.
Eu não tinha mais comentários a fazer, a não ser dizer para ela que as pessoas estavam se amando. E quando as pessoas se amam, não importa se elas se amam com dignidade, com lealdade, não importa o gênero, o sexo, isso não importa. O que importa é que elas se amam e elas devem ser respeitadas. Buscando Chico Xavier para encerrar o meu comentário e passarmos para mais alguma pergunta. Assim, ela falou da política também, né, Marlon? Em 1971, no Pinga Fogo, está lá no YouTube, quem quiser assistir quando chegar em casa, Chico Xavier, Pinga Fogo, homossexualidade. Ele já era profético na sua colocação e dizia assim: as famílias do futuro, a sociedade do futuro deverá se preparar para lidar com a eclosão dos casos de... Ele não usou a palavra homoafetividade, mas cabe a utilização dessa palavra nos dias atuais, de homoafetividade, que é o que nós estamos testemunhando. Então, o amor ele não tem sexo. Nunca teve e nunca vai ter. Mas o preconceito ele é a manifestação da mais cruel ignorância. Um jovem, há 15 dias atrás, me disse assim: Adeilson, eu tenho um desejo. Eu falei, pois não. Ele falou, ele é homoafetivo. Eu gostaria de encontrar com Deus. Porque eu tenho uma pergunta para fazer para ele. E eu disse a ele, mas que pergunta você faria a Deus? E ele me disse assim, eu gostaria de perguntar para Deus, por que ele me fez assim? Porque a dor, a crueldade do preconceito, a maldade da prática preconceituosa, não é, fora as agressões que se cometem, agressões físicas, é um ferimento, uma lesão na alma, de coisas que a gente não tem capacidade de avaliar e nem de julgar, absolutamente, porque nós somos espíritos que vamos reencarnar, talvez já tenhamos experimentado alguma experiência, ou vamos experimentar. O que eu sei, e posso afirmar categoricamente, que todos nós somos filhos queridos de Deus. Em relação à política, eu te faço uma sugestão de você ler o posicionamento que Emmanuel traz no livro O Consolador. Tá? Vocês sabem o que está escrito lá? Então vai ler. Acho que tem uma pergunta ali. Boa tarde a todos. Aonde? Aqui. Boa tarde. Diante de tudo que vem sido falado ao longo da tarde, né, a proposta desse despertar de uma nova era, a gente observa o quanto essa nova era já é tão diferente, o quanto ela já é líquida, o quanto os jovens vivenciam as questões de forma tão diferente. Eu tenho 34 anos e não me considero jovem, porque a minha sobrinha de 22 anos parece que existe um mundo de diferença entre nós duas. Tamanha é a forma de pensar diferente, a flexibilidade, o mundo é totalmente diferente. Ela não sabe o que é fita, ela não sabe milhões de coisas e por aí vai a diferença entre eu e ela de 10 anos. E, infelizmente, a gente tem observado, como André destacou, esse esvaziamento entre os jovens, entre se perder nas redes sociais, se perder nessa crise que ela comentou, em que, para mim, é um momento de crise, porque é um momento de paradigmas, de mudanças de paradigmas. No entanto, a gente observa o aumento muito grande de casos de suicídio entre os jovens, que hoje é a segunda maior causa de morte entre os jovens, só perde para as mortes do trânsito. E por conta de como você falou, Adeilson, é uma linguagem diferente dos jovens. Eles têm questões emocionais, como você também comentou, Marlon, diferentes do que a gente sabe lidar, do que a nossa educação nos foi dada, então é difícil de conversar porque é diferente. Como que nós, trabalhadores espíritas, podemos dialogar melhor com esses jovens
que estão pensando, tentando o suicídio dentro da casa espírita, que muitas vezes a gente nem sabe. E às vezes por colocações preconceituosas, como essa questão da homossexualidade, a gente é o gatilho para aquele jovem, mas por uma dificuldade também de conseguir falar com eles. Eu tenho essa dificuldade, eu trabalho um pouco nessa parte da prevenção ao suicídio, e eu me sinto com uma grande dificuldade de fazer um trabalho direcionado aos jovens, por conta dessa distinção entre as gerações. Bem, eu tenho, assim, quando eu comecei a lidar com os jovens, eu me surpreendia com a facilidade que havia uma empatia. Aí eu aprendi com eles que para lidar com o jovem a gente não pode ir com a ideia de querer catequizar o jovem ou de levar a receita pronta, né? A doutrina espírita é uma doutrina propositiva e a nossa mensagem deve ser propositiva também. Os dramas hoje eles são muito maiores do que a gente está enxergando. Os casos de mutilação são muito grandes, acontecem aí às dezenas. Identificando, é claro, um jovem com a condição de suicida em potencial, em primeiro lugar, a gente tem que procurar ajuda também profissional, principalmente a profissional, porque é fundamental. Quando existe uma descompensação emocional, o quimismo cerebral de qualquer criatura, nos casos de depressão, é alterado. Então, às vezes, é necessário uma medicação alopática para ajudar a recomposição, enfim, de enzimas e tudo mais. Buscar ajuda profissional, depois que buscar ajuda profissional, é claro, ir pelos caminhos do coração. Nós identificamos que grande parte, não é a totalidade, mas que grande parte dos jovens que estão passando por essa problemática da tendência suicida, eles se queixam muito da ausência paterna. Os jovens hoje, e os filhos, as crianças, os pais confundem acreditando que os filhos precisam de amigos. Os filhos não precisam de amigos. Os filhos estão precisando de pais. Pais presentes, pais que digam não, pais que coloquem limites, pais que sejam referências positivas, pais que sejam parâmetros, pais que sejam humanos, que também erram, que admitam para os filhos que erram, que parem de falar com os filhos e passem a conversar, porque a educação é uma via de duas mãos, já que nós somos reencarnacionistas, ali pode existir um filho muito mais inteligente, de uma condição muito melhor do que a nossa, uma condição evolutiva, né? Embora nós devamos usar da autoridade, evitando sempre o autoritarismo, é fundamental que a gente deixe esse legado para os nossos filhos do exemplo. É só o exemplo que consegue educar, não é a pancadaria verbal, não é um grito. É muito delicado esse contexto. Nesse caldo de uma sociedade hoje totalmente aturdida, o jovem se encontra à deriva. Como ele não recebe não em casa, absolutamente, a maioria da educação, quando não a ausência paterno-maternal, existe também a condescendência exagerada, né? A permissividade na educação. Tudo isso é muito delicado. E é claro que o evangelizador, ele se sente muitas vezes acuado. Como é que eu faço para tocar o coração de um jovem que quer se matar em 1h30 de atividade por semana? É realmente delicado, mas existem caminhos, procurar os caminhos do coração pelo viés daquele que tem mais ascendência moral sobre o jovem, sem deixar de acionar, é claro, a ajuda profissional, a ajuda de outras pessoas que tenham ascendência e que tenham ascendência afetiva, eu quero dizer, sobre esse jovem. Não é? O contexto é muito amplo. Não se pode interpretar um caso como o outro. São casos diferentes, necessidades diferentes, contextos diferentes. O jovem que se mutila, muitas vezes, e é perigoso a fase da mutilação, porque é um atalho para o suicídio, o jovem que se mutila, ele entende que se mutilar dói menos ou anestesia a dor que ele está sentindo por dentro. Né? Eu vou passar para o Marlon, que ele, como profissional da área, certamente vai acrescentar muito para a gente aqui. Eu, como profissional da área, vi uma plaquinha dizendo fim.
Então ficamos com um gostinho de, puxa vida, se tivesse mais tempo, que bom que seria, né? Mas infelizmente, em se tratando em especial de sexualidade, né? Acho que a gente teria inúmeras perguntas e a gente não ia chegar ainda, né, num lugar determinado, né? Então, que vocês fiquem com o nosso carinho, com a nossa gratidão de estarmos juntos pensando sobre esses temas tão importantes, né? Um abraço para todos.